Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa maravilhosa missão evangelizadora, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você faz isto, o YouTube reconhece a relevância desta missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São João. Na sexta-feira de oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, as redes não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-os e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante o evangelho de hoje, tem aqui um clima de tristeza, sim, de tristeza, de reflexão profunda, talvez sobre o que deixaram de fazer para Jesus. Pedro, quando propõe vou pescar, ele não diz vamos pescar, ele diz vou pescar. E nós sabemos que muitas pessoas pescam não somente profissionalmente para o sustento da casa, mas pescam também como caminho de acalmar a angústia, o coração diante de alguma situação difícil. Então a pessoa vai pescar, né? Como diz um dito popular, tá nervoso, vai pescar, né? Diz assim, brincando, né? Claro. E aí Pedro resolveu ir pescar para espairecer a cabeça, ou seja, Pedro volta para o ofício que tinha antes, retornar esse ofício como caminho de
de tentar se acalmar, talvez, provavelmente, pode ser assim, provavelmente. Bom, o que é importante aqui é frisar que eles resolveram ir pescar e nada apanharam, ou seja, a frustração estava no coração deles, mais uma vez, eles só aumentaram essa tristeza porque nada conseguiram. E Jesus aparece e diz para eles: moço, tem alguma coisa aí para comer? Interessante. É muito interessante essa abordagem que Jesus faz, né? Moços, tem de alguma coisa aí para comer? Eles respondem naturalmente não. E Jesus diz: olha, então joga a rede para a sua direita. Olhar para frente. O lado direito é o lado certo, né? É o lado certo. Ninguém consegue escrever com a mão esquerda com facilidade, a não ser que seja destro, né? Escreve com facilidade com a mão esquerda. Então, a direita é o lugar. Nós precisamos, diante da situação que vivemos na nossa vida, seja ela qual for, eu também tenho dificuldade na minha vida, na minha história, mas nós precisamos ouvir Jesus, lança a rede para o outro lado, ou seja, saia dessa inércia. E muitas vezes nós entramos no caminho de nos vitimizarmos. A vitimização é o pior caminho que às vezes nós nos encontramos, ter pena de nós. Isso não significa que o problema não esteja doendo, a situação não seja séria, né? Não significa isso. Mas nós não podemos parar nele, do problema, como se o problema fosse resolver se nós nos debruçamos nele dessa forma que temos assim o feito. Então somos convidados por Jesus hoje a lançar a rede para o outro lado, a irmos para o outro lado, a começar com a nossa melhora de nossa vida de oração. Eu penso que o outro lado começa por aí, né? Melhorar essa nossa espiritualidade, buscar caminhos, né? Eu vejo muita beleza em tantos irmãos que temos aí a espiritualidade lançada ao nosso coração pelo Marcelo Rossi, que eu amo demais. Tem aí esse jovem Frei Gilson, que eu amo demais também. Tem tantos sacerdotes trazendo para nós o outro lado, né? O lado direito. O seu padre da sua paróquia, nas suas homilias, está lançando para o outro lado, para o lado direito. E eu vejo que nós precisamos buscarmos uma intensidade de oração que possa nos trazer também a garra, a coragem, a vitalidade, para não nos permitirmos ficarmos numa tristeza profunda e deixarmos com que essa tristeza pós-Páscoa, né? Tristeza pós-Páscoa, eu digo o seguinte, melhor do que pós-Páscoa, pós a cruz, né? Essa tristeza que embalava o coração dos discípulos após a crucifixão do nosso Senhor, né? Que foi se arrastando até que Jesus aparece, até que Jesus sinaliza que venceu, e nós precisamos buscarmos essa vitória que está em Jesus para vencermos as situações adversas da nossa vida, que muitas vezes não dependem de nós, muitas coisas não dependem de nós, mas o querer sair dessa situação depende somente de mim, depende somente de você. Então que você possa confiar no nosso Senhor, lançar a rede para o lado direito, e aí a vitória é certa na nossa vida, porque Deus tem controle de tudo. Hoje eu falava para uma pessoa que, diante das situações da nossa vida,
tenhamos coragem de percebermos que Deus é que dá a última resposta. Ninguém vai dar a última resposta, ninguém. Nem este que causou o sofrimento que você possa estar vivendo hoje, ou até mesmo você tenha causado o sofrimento. Ninguém vai dar a última resposta. Quem dá a última resposta é Deus. Somente Deus vai dar a última resposta. Ele tem a última resposta. Ele dá a última palavra. A última palavra vem de Deus. Não vem de mais ninguém. Vem de Deus. E ele fala, o ressuscitado fala, esteja comigo, está comigo, eu estou contigo. A alegria voltará a partir de Deus. E que nós consigamos, sim, esbanjar a alegria, a certeza da vitória, voltarmos para o Senhor e ter nele a força, a vitalidade, a coragem para prosseguirmos com coragem e com alegria no Senhor ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da doce Virgem Maria, nos encoraja a lançar a rede para o outro lado, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de lançar a rede para onde o seu filho quer, nos dê a alegria de irmos para frente e nos dê a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.